Se eu pudesse mostrar para você aqui no telão uma foto da cidade de Londrina, o que veria à sua mente? Tenho certeza que você está engajado a procurar o bem da sociedade. Não é verdade? Está engajado em ver pessoas, mais pessoas se rendendo a Jesus Cristo. Não só você. Para Deus, as cidades são muito importantes. Deus tem um carinho especial com as cidades. Sabe por quê? Porque cidades são cheias de pessoas. E Deus ama pessoas. Não é que Deus ama uma multidão mais do que uma pessoa. Não, o amor de Deus é inigualável, é incomparável. Deus ama a cada um de nós de uma forma especial, pessoal e única. Mas Deus tem um carinho especial pela cidade. Eu quero te dar 2 exemplos aqui. O primeiro é um exemplo que não é pontual, mas você vê em toda a Bíblia. Quando Deus, na criação, Ele criou o jardim. Ele criou o jardim do Éden, formou o homem e a mulher e colocou dentro desse jardim e falou assim, vocês precisam estar lá para cultivar o jardim. Cultivar o jardim. E você sabe que o homem, ele recebeu esse dom de Deus, que Deus é o Deus criador, e o homem herdou isso porque ele foi criado à imagem e semelhança dele, esse dom da criação, da invenção. Por isso que o homem cria e inventa tantas coisas. Não é porque vem de nós, é porque Deus, segundo a sua misericórdia, graça e provisão, aprove a Deus entregar essa pequena característica em nossos corações. Por isso que o homem consegue criar coisas. E o homem foi criando as grandes cidades. E no final de todas as coisas, no final de todos os tempos, em Apocalipse fala que Deus vai trazer a cidade dos altos céus, a nova Jerusalém. Ele não vai nos colocar de novo num jardim. Ele não vai nos colocar de novo no jardim, mas Ele está preparando uma cidade. Jesus Cristo falou assim, eu vou para preparar-vos morada. Não é verdade, querido? Não é assim que diz a palavra. E os estudiosos da Bíblia que dizem que muito do que nós fazemos aqui vai ser encontrado nos céus. Tem gente que gosta de futebol, fala assim, eu vou jogar futebol no céu então, pastor? Quem sabe? Eu não sei. Mas muito do que nós fazemos aqui de uma forma purificada e perfeita, sem a interferência do pecado, por exemplo, se for jogar futebol lá, não vai ter falta, não vai ter nem precisar cartão vermelho ou amarelo, nem juiz vai precisar. Vai todo mundo jogar numa boa, não pode fazer gol, não tem problema. Mas de uma forma purificada, possivelmente estará representada nos céus. Outro exemplo muito claro foi de um texto que nós lemos ontem, sobre o exílio babilônico, quando o povo de Israel tinha sido exilado para a Babilônia. Eles estavam numa região estranha. Eles estavam ali não por livre e espontânea vontade, mas eles estavam como escravos. E lá eles pensaram, nós não vamos nos envolver com essa cidade, nós não vamos nos envolver com nada aqui, na verdade nossa vida acabou. E Deus vem por intermédio do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 7, ele diz o seguinte, procurai a paz da cidade. Pode dizer comigo? A paz da cidade. Ele fala, procurai a paz da cidade. E antes desse versículo ele fala assim, vocês têm que construir casas, vocês começam a casar, vocês tenham filhos, e que seus filhos casem. Quem casa tem esperança, não é verdade? Quem tem filhos, tem esperança de dias melhores, e Deus está falando assim, as suas esperanças não acabaram, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz também. Na sua paz vós tereis paz também. Por isso que nós estamos, como igreja, saindo das 4 paredes, saindo da nossa sala de estar, das nossas células, indo para as ruas, orar e declarar o senhorio do Senhor nas ruas, nos nossos vizinhos, na sociedade como um todo. Existe um teólogo, escritor e pastor, que o Reverendo Osni teve o privilégio de trabalhar por alguns anos lá em Nova York, e ele chama Tim Keller. Ele tem uma seguinte tese, o seguinte, quando nós alcançamos as áreas rurais, nós alcançamos pessoas, amém? E nós temos mesmo que alcançar onde tiver pessoas. Mas quando alcançamos cidades, nós alcançamos pessoas e alcançamos a cultura. O que ele quer dizer com isso? Existe uma cultura que rege a nossa sociedade, e essa cultura tem que ser influenciada pelo cristianismo, mas a nossa igreja, quando eu falo a nossa igreja, o cristianismo como um todo, tem se abstido disso, não tem se envolvido com isso. Onde estão os grandes escritores cristãos? Onde estão os grandes autores de livros cristãos? Onde estão os grandes jornalistas que influenciam a mídia? Onde estão os novelistas que podem escrever novelas? Eu não estou falando de novela das 8 da Globo, não. Estou falando de grandes livros, séries que têm um cunho e fundo cristão. Onde estão os grandes artistas de música? Onde está a música cristã? Onde estão os juízes? Onde estão os grandes empresários? Onde estão aquelas pessoas que vão ditar a opinião, formadores de opinião?
E muitas vezes o evangelho não tem alcançado essas pessoas por culpa nossa. Nós não temos pregado o evangelho para essas pessoas. Eu fico muito feliz que ontem à noite aqui, enquanto as células estavam espalhadas pela cidade, o reverendo Nozinho conseguiu reunir algumas pessoas aqui de cunho muito importante para a sociedade. Juízes, pessoas do legislativo, do judiciário, do executivo, estiveram aqui, o reverendo Nozinho teve a oportunidade de orar por eles. São pessoas que nós temos que alcançar. Muitas vezes a gente acha que é o povo que dita a cultura, é o povo que dita o que vai se acontecer. Um dos grandes exemplos de que isso não é verdade foi o que aconteceu recentemente. Eu estava lá nos Estados Unidos e as pessoas estavam aqui fazendo manifestações nas ruas. E estava assim, o gigante acordou. Não era? Não era esse? O gigante acordou e todo mundo de verde e amarelo. O gigante acordou. Chegou na urna, ele dormiu de novo, né? Por quê? Porque a gente acha que algumas pessoas saindo na rua pintando o rosto vai fazer uma grande manifestação enquanto nós não alcançarmos os formadores de opinião. Nada disso vai acontecer. Nós temos que alcançar mesmo as cidades. E Deus nos colocou na cidade de Londrina com uma missão. Fala assim, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão e essa missão está aqui na cidade de Londrina, querido. Você tem uma missão. Deus te deu uma missão. Se Deus te colocou nessa cidade, ame essa cidade. Procure a paz dessa cidade. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte. Qual que deve ser então a nossa postura com relação à salvação dos habitantes da cidade de Londrina? Tenho certeza que você vai falar assim, com certeza, pastor, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que crer que eles vão se converter, nós temos que... E é verdade, glória a Deus. Mas muitas vezes nós temos motivações erradas. E nós não alcançamos todas as pessoas, não olhamos as pessoas com os olhos da fé, mas só com os olhos naturais. Você já viu alguém falando assim? Olha, pastor, tem falado de Jesus para as pessoas, mas tem um irmãozinho lá, assim, assado, esse aí, ó, não dá não. Esse aí, não tem salvação para ele não. O rapaz é ruim demais. Olha, aquele ali não tem salvação para aquele cara lá não. Muitas vezes a gente já condena a pessoa antes de pregar o evangelho. Ou quando a gente até chega a pregar, porque tem pessoas que a gente nem vai se envolver porque vai dar muito trabalho para nós. Eu não vou me envolver com essa pessoa, ou essa família, ou esse casal. Pastor, esse casal está passando um problema no casamento. Olha, se eu entrar nesse problema, você sabe, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então eu não vou me envolver nesse problema, cada um com o seu problema, e tudo bem. Muitas vezes nós somos motivados por essas questões erradas. Eu quero abrir a Bíblia com você, no livro de Jonas, do livro do profeta Jonas. Nós vamos juntos pegar algumas lições para a nossa vida nessa noite. Jonas está no Velho Testamento, junto com os profetas menores. Eles levam essa divisão, profetas menores, essa nomenclatura, porque eles são livros de extensão pequena, não porque eles são livros de menos importância. E ele é composto só por 4 capítulos, então você na sua casa você vai poder ler toda a história de Jonas, com mais detalhes. Às vezes a gente acha que sabe toda a história, e a gente para lá no grande peixe, né? E o grande peixe engoliu Jonas e vomitou ele na praia, e pronto. Mas existe muito mais coisa na história de Jonas. Nós vamos ler agora, glória a Deus, Jonas, capítulo 1, versículo 1, presta bem atenção na leitura. Nós vamos ler, não todo o texto, mas vários versículos. Então, coloque a sua mente aí para você entender. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Interessante que era o costume da época lançar sortes, para ver quem estava errado, quem tinha razão. E Deus usa esse costume, não é que para você lançar sorte amanhã, não, vai dar tudo certo, né? Vamos ver aqui quem vai pagar a conta, né? E você... Não é isso. Que Deus usou o costume da época para apontar para Jonas, a provisão de Deus nessa situação. E continua, versículo 8. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?
Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, em outras versões fala, em vez disso, os homens, ou seja, os marinheiros, remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha para mim, eu quero já abordar essa questão do peixe, do grande peixe. Não é o ponto da minha pregação hoje, então não feche a sua Bíblia. Eu quero só tocar no assunto e vamos voltar para a leitura. Muitas vezes nós tentamos explicar essas situações, tentamos explicar o grande peixe. E essas situações às vezes fazem muitos cristãos, muitas pessoas a duvidarem do texto bíblico. A duvidar, mas será que isso aconteceu mesmo? E alguns na tentativa tentam provar isso. Porque séculos passados encontraram um homem que passou um dia no ventre de uma grande baleia, isso é possível, e aquilo. Como se pudesse colocar um milagre dentro de um tubo de ensaio e falar assim: olha, está explicado, viu? Eu falei para você, é possível. Querido, milagre não tem explicação. Você pode falar para a pessoa que está do outro lado: milagre não se explica. Milagre se experimenta. Fala para ele. Se eu pudesse explicar milagres, ele não seria milagre. Agora as pessoas tentam explicar os milagres. Se eu explico o milagre, ele deixa de ser milagre. Então não deixe essas picuinhas do dia a dia tirarem a sua fé, a sua convicção de que Deus pode sim fazer um peixe, tragar um homem e sustentá-lo 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe e depois ainda vomitá-lo na praia. E uma viagem que demoraria semanas para chegar a Nínive de navio, ele demorou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Deus tem que ser experimentado e não explicado. Continua o texto, capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. O último versículo, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Capítulo 4, versículo 1. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade. Diga comigo: saiu da cidade. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dele à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Nínive era uma cidade lá em Gênesis já citada. Nimrod fundou Nínive. Era uma cidade nos tempos de Jonas, uma cidade muito importante. Havia mais de 120 mil pessoas.
E o texto bíblico fala pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, pessoas que não sabiam discernir entre o que era certo e errado. Nínive tinha um grande muro que a cercava e 15 portões de acesso. E nesses portões haviam imagens dos seus deuses que eles adoravam. Uma delas é conforme essa imagem que eu vou colocar aqui. Corpo de búfalo, asas de águia e rosto humano. Um dos mais conhecidos era o Nabu, o deus Nabu, que era o deus da arte, da literatura, da ciência. Por isso que os assírios gostavam muito disso. Eles eram conhecidos por isso. Nínive era uma cidade tão importante que veio a ser a capital da Assíria. A Síria era um dos principais inimigos do povo de Israel. Para Jonas, não era só a grande cidade de Nínive. Para Jonas era uma cidade idólatra e uma cidade sanguinária. Os assírios, o exército assírio era conhecido por ser um exército sanguinário. Ele matava as crianças, estuprava as mulheres, destruía as casas e levava o povo escravo para a Síria. Para Jonas, receber aquela mensagem de pregar o arrependimento era inconcebível. Para Jonas, ele olhava para Nínive e via o inimigo, o arqui-inimigo de Israel. Um povo que não era digno de compaixão, mas de juízo de Deus. Um povo que não era digno do amor de Deus, mas sim da ira de Deus. Para Jonas era inconcebível chegar e começar a pregar arrependimento para aqueles ninivitas. Para Jonas era inconcebível. Para o profeta Jonas, Nínive e seus habitantes eram perda de tempo. Eles não eram dignos de salvação e misericórdia. Para Jonas, aquelas pessoas eram perda de tempo. Quem sabe muitas vezes a gente pensa assim de algumas pessoas, de alguma classe social da nossa cidade, de algum grupo de pessoas da nossa cidade. Fala, essas pessoas não são dignas, essas pessoas não vão ser alcançadas. Ontem a nossa célula teve o privilégio de orar na beira do lago. Apesar de os fogos não serem na beira do lago, por causa da questão ambiental, nós fizemos fogos em outro local, mas o grupo grande de pessoas, quase 30 pessoas, nós estávamos orando na beira do lago. E ali nós encontramos ali um grupo de adolescentes, não mais do que 15 anos cada um deles. 9 a 10 adolescentes estavam lá, fumando, usando drogas, lá na beira do lago, num lugar com penumbra. Quando nós chegamos, eles ficaram assustados, o que esse povo todo está fazendo aqui, de repente, nessa hora da noite? E a princípio eles nos respeitaram, e depois eles começaram a faltar com respeito, falaram algumas coisas altas, alguns palavrões e assim por diante. Nós temos que entender que Deus vai fazer a obra no coração deles, mas alguém tem que ir pregar. Como haverão de crer, se não há quem pregue? E muitas vezes nós estamos que nem Jonas, esse povo não é digno, esse povo nos maltrata, esse povo fala coisas, calúnias sobre nós, que nós não temos que nos defender, a nossa justiça é Deus. Nossa justiça é Deus. E eu quero aqui apontar 3 motivações erradas de Jonas, que muitas vezes nós estamos com elas sobre nossas vidas também. O livro de Jonas não foi escrito para os ninivitas, o livro de Jonas foi escrito para Israel, e nós somos o Israel de Deus, amém? O livro de Jonas tem lições para mim e para você hoje, como cristãos, e nós vamos entender isso. Primeira motivação errada de Jonas, primeira motivação, foi que ele era motivado pela arrogância da superioridade. Quem sabe você, ou eu, ou todos nós, nos achamos superiores porque nós temos Cristo no coração e o outro é inferior. Porque nós estamos mais perto de Deus e o outro está longe de Deus. Jonas achava assim. Jonas entendia que o Israel tinha sido escolhido por Deus, e é verdade. Jonas entendia que Israel tinha sido libertado por Deus, e é verdade. Jonas entendia que o Messias tinha sido revelado a Israel e sairia de Israel, e é verdade. Mas Jonas fez uma má interpretação do Velho Testamento, por exemplo, o Salmo 67, que fala que todas as nações virão a louvar, todas as nações virão a te temer. Ele tinha entendido errado. Ele não escolheu Israel para ficar apenas dentro de Israel, mas para ser uma semente de uma grande árvore que traria frutos de todas as nações. De todas as nações. Assim como no Novo Testamento, Deus levanta o apóstolo Paulo. Enquanto todos os outros apóstolos estavam dentro de Jerusalém, Paulo tem um encontro com Jesus Cristo. Ele é chamado apóstolo para os gentios. E o evangelho chega a todos nós. Quem sabe, Jonas estava pensando dessa forma: Deus nos escolheu em vez de vocês. Deus nos escolheu em vez de vocês. Me desculpe, ninivitas, mas nós somos superiores. Nós temos a verdadeira relação com Deus. Ao invés de falar, Deus nos escolheu
para vocês. Querido, nós não somos superiores a ninguém. Nós temos um chamado para pregar o evangelho para outras pessoas. Nós somos instrumentos. Se o evangelho chegou na sua casa e você foi o primeiro a se converter, a se render a Jesus Cristo, glória a Deus, dê glória a Deus, porque Deus vai fazer uma obra tremenda na sua vida. Alguém tinha que ser o primeiro, não é verdade? Alguém tinha que ser o primeiro. E que seja eu. Que seja eu, que seja você. Imagina a repercussão das pessoas que vão aceitando a Cristo na sua casa, vão se rendendo a Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo. Essas pessoas no futuro vão falar: tudo começou com fulano ou ciclano. Um dia ele se rendeu a Jesus Cristo e começou a pregar o evangelho dentro da minha casa, porque ele entendeu que ele tinha sido escolhido para pregar o evangelho, para alcançar outros. E recentemente Revenosi pregou aqui e disse que as nossas funções, o trabalho que nós desenvolvemos, é uma desculpa para pregarmos o evangelho. Como que seríamos missionários nas empresas que temos aqui em Londrina? Quando um cristão arruma um emprego dentro dessa empresa e lá prega o evangelho. É assim que caminha o cristianismo. É na sociedade onde nós estamos incluídos, nas escolas, no dia a dia, nos relacionamentos que nós temos no dia a dia com as pessoas, é que nós vamos semeando a palavra do Senhor. Recentemente, não muito recentemente, alguns meses atrás, eu acompanho uma pessoa famosa no meio gospel do Brasil pelo Instagram. O Instagram é um artifício, um registro da rede social onde você recebe algumas fotos e a pessoa faz alguns comentários. E na época, quando essa pessoa postou essa foto, aqui no Brasil estava havendo aquela discussão sobre homofobia e acusando a igreja de ser homofóbica e tudo aquilo lá que você já conhece. E ele postou o seguinte, a seguinte imagem, dá uma olhada. Existe macho e fêmea, o resto é gambiarra. O seguinte, claro que nós concordamos, existe macho e fêmea, né? Eu costumo dizer que Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Paulão. Se tivesse criado Adão e Paulão, era outra coisa, criou Adão e Eva, né? Criou Adão e Eva. Então essa frase primeiro está totalmente certa, totalmente certa. Existe macho e fêmea, existe duas pessoas só, o homem e a mulher. Agora, às vezes nós não entendemos o que nós fazemos por detrás. Nós passamos uma mensagem exclusivista, nós excluímos as pessoas quando falamos o resto é lixo, o resto é gambiarra. Eu tenho a relação certa, o resto. Claro que nós amamos o homossexual. O que nós não concordamos é o homossexualismo, a prática dele. Assim como nós amamos o mentiroso e não concordamos com a mentira, assim como amamos o ladrão, mas não concordamos com as práticas que eles fazem. Mas quando nós fazemos assim, nós estamos excluindo as pessoas. E eu não acredito que é dessa forma que nós vamos alcançar essas pessoas. Você acredita? Jesus Cristo, o que ele fez quando ele viu Zaqueu? Zaqueu, seguinte, antes de descer, Zaqueu, peraí, anota aí, você precisa devolver o que você roubou, porque eu ouvi, né, Zaqueu? Você está, né? Estou sabendo já correu essa notícia aí, Zaqueu. Seguinte, outra coisa, tá melhor a esposa, né, Zaqueu? Puxa vida, hein? O que é isso? Maltratando os seus filhos, tal, roubando. Então, daqui uma semana, dá 2 semanas para você, eu vou voltar aqui, vou fazer uma análise desses pontos, e se você mudou, eu vou jantar na sua casa. Foi isso que ele fez? Não, Zaqueu, desce depressa, eu vou na tua casa, é agora. E o Revenosi disse que ele pegou o telefone, né, não tinha TIM, não deu para ligar. Foi isso? Eu aprendi. Mas tá bom. E muitas vezes a gente tenta alcançar as pessoas assim. Quem sabe você tenha falado a seguinte frase, o seguinte: mude para ser aceito. Imagina se Jesus Cristo falasse para você, mude, depois eu te aceito. Não, a palavra do Senhor diz que Ele nos salvou sendo ainda nós pecadores. Quem sabe você tem que mudar essa frase, mude para ser aceito, para a seguinte frase: aceito para que mude. E muitas vezes no nosso meio nós estamos pensando que as pessoas precisam mudar o vocabulário, o jeito de se vestir, o jeito de se portar, para depois nós aceitarmos eles na nossa célula, aceitarmos eles no nosso culto, aceitarmos eles em nosso meio. Querido, não vai ser assim que Deus vai fazer. E Jesus Cristo deu vários exemplos. Quando uma mulher adúltera chegou e jogaram essa mulher adúltera no chão, e Jesus estava escrevendo no chão com o dedo, e aqueles homens falaram assim, a lei fala que nós temos que apedrejar, o que você fala, Jesus? E Jesus falou assim, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto que do mais velho ao mais novo, eles saíram quietos. Eles saíram primeiro. E daí todo mundo saiu, os mais novos saíram, ficou ninguém. O único que podia atirar a pedra ficou, que era Jesus. E Jesus
pega a pedra, apesar de ele estar escrevendo no chão. Ele se levanta e fala assim: eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Nós não éramos nem nascidos. Nem nascidos, e Deus já estava pagando o preço do nosso pecado. Aceito para que mude. A segunda motivação errada de Jonas era a seguinte: motivado pelo desejo de justiça. E como nós somos assim, nós queremos que se faça justiça em todas as coisas. Nós queremos justiça conforme a nosso entendimento. A palavra do Senhor diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Jonas capítulo 4, versículo 2 diz: e orou ao Senhor e disse: Jonas, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade. Deus, eu já sabia. Jonas começa a se justificar: eu já fugi por causa disso. Eu sabia que o Senhor ia perdoar aqueles ninivitas. Eles não merecem perdão, eles merecem juízo. Eu estava sentado fora da cidade para ver fogo cair do céu. Mas não é fogo do Espírito, não, é fogo para queimar aqueles ordinários lá. Eu não gosto deles, Deus. E eu já fugi para trás porque eu não queria fazer parte disso aí, não. Eu não concordo. A minha justiça diz que não. E a gente muitas vezes tem esse senso de autojustiça. A gente condena as pessoas. Os únicos que não podem atirar as pedras estão tirando pedras nas pessoas. E ele continua no versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e fez ali uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Você está imaginando a cena? Jonas ainda não gostou da atitude de Deus, sai da cidade, se assenta num lugar amplo, para que ele pudesse ver toda a cidade. Faz uma enramada ali para se proteger do sol e fala assim: agora eu vou me assentar aqui. Para quê? Para ver a condenação da cidade. Ele queria ver fogo cair, dilúvio local, sei lá. Ele queria ver destruição. Ele tinha uma autojustiça dele. Ele tinha uma autojustiça. Mas Jonas estava esquecendo de duas oportunidades, duas situações em que ele foi alvo da misericórdia de Deus. Primeira situação foi quando os próprios marinheiros, os homens que estavam cuidando daquele barco, fizeram um ato de misericórdia para com Jonas. Diz o texto, e eu uso a nova tradução da linguagem de hoje, que fala: em vez de fazerem isso, o quê? Jonas tinha confessado: o seguinte, eu estou fugindo da presença de Deus, Deus mandou eu ir para Nínive, eu estou indo para Tarsis, e eu sei que essa tempestade, isso tudo está acontecendo com a gente aqui nesse barco, é por causa de mim, é por causa de mim. Se vocês me lançarem no mar, vai tudo se acabar. Mas o que os homens fizeram? Em vez de fazer isso, eles tiveram misericórdia de Jonas. Os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Antes de jogarem Jonas no mar, eles tentaram usar de misericórdia e compaixão daquele homem. Mas você sabe, era plano de Deus. Jonas tinha que ir para a barriga do grande peixe. Segundo ato de misericórdia que Jonas foi alvo, foi quando o próprio Deus envia o grande peixe. Diz o texto que aquela embarcação e as embarcações que iam para Tarsis eram embarcações conhecidas porque eles eram de grande porte. Levavam as riquezas das nações, o comércio. E aquela embarcação não era uma embarcação que afundava com facilidade. Aquela tempestade realmente era uma tempestade muito forte. E quando você joga um homem à deriva no mar, onde uma embarcação vai afundar, certamente esse homem vai morrer. E Deus proveu um grande peixe para que tragasse a Jonas. Jonas havia esquecido que ele tinha sido alvo da compaixão e da misericórdia de Deus. E não estava expressando isso para as outras pessoas. A compaixão que experimentamos, próximo slide, a compaixão que experimentamos precisa ser a compaixão que demonstramos. Você pode falar isso comigo? A compaixão precisa ser a compaixão que demonstramos. Será que nós temos amado as pessoas conforme o amor que Deus tem derramado sobre a nossa vida? Será que nós temos demonstrado compaixão para as pessoas, por piores que elas sejam, porque um dia nós recebemos compaixão? Jonas não entendeu isso. Jonas não tinha visto aqueles marinheiros que não tinham relação nenhuma com Deus, que não eram do povo escolhido de Deus. E esses homens mostraram misericórdia e compaixão para Jonas, um grande retrato do que Deus ia fazer na vida de Jonas. Deus já estava mostrando: Jonas, está vendo esses homens? Eles estão tendo misericórdia de você agora, você precisa ter misericórdia dos ninivitas daqui a pouco. Mas Jonas não entendeu isso. Jonas não estava entendendo isso. Última motivação errada de Jonas, que eu quero colocar aqui,
É quando Jonas foi motivado pelo seu próprio conforto. Jonas estava confortável. Diz o texto que quando ele estava fora da cidade, Deus trouxe uma planta que cresceu do dia para a noite e fazia sombra nele. Ele falou assim, pronto, agora eu vou assistir a destruição de camarote, sem pagar nada. Olha só, camarote Deus me fez. Mas no outro dia Deus mandou um vermezinho que mata aquela planta se seca, e novamente aquele sol na muleira de Jonas, né? Aquele vento quente, abafado, e ele pede a morte. É como se fosse assim, já que os ninivitas não podem morrer, eu prefiro morrer. Querido, que coração duro. Ele estava preocupado com o conforto dele. Deus questiona Jonas, você tem mais compaixão de uma planta do que de uma cidade com 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Você não está tendo compaixão dessas pessoas, você está preocupado com o seu conforto. Preocupado com o seu conforto. Sabe de uma coisa, que o nosso conforto não deve ser obstáculo para ajudar ao próximo. Muitas vezes nós estamos muito confortáveis no nosso dia a dia. Pastor, é o seguinte, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Pastor, eu não tenho tempo para orar muito não, minha vida tem que ser assim, assim, assada. Pastor, eu não tenho tempo para liderar a célula, a minha vida é muito ocupada, pastor. Olha, pastor, na verdade eu não quero me envolver com o problema de fulano e ciclano, porque é muito problema para mim, então toma conta, pastor. O senhor é pago para fazer isso. Eu estou confortável aqui, eu vou me envolver com o problema dos outros, e tirar todo esse conforto meu, eu vou ter que atender pessoas, eu vou ter que orar com pessoas, eu vou ter que me envolver com o problema delas, e quem sabe lidar com os problemas delas também. Nós estamos sentados, e os problemas das pessoas parecem ser tão longe de nós. É como se Jonas estivesse falando assim, olha, eu não vou fazer nada que possa te ajudar, que possa interferir no meu conforto. Sabe que essa história é tão linda, que o próprio Senhor Jesus Cristo cita ela. Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus Cristo faz a citação desse acontecimento na vida de Jonas. Ele falou o seguinte, porque assim como esteve Jonas, olha só, é Jesus falando, palavra de Jesus. Assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus cita. Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Versículo 41, ele continua. Os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Você sabe que até o rei tirou suas vestes reais e proclamou, toda a nossa nação, toda a cidade vai buscar a Deus. Quem sabe ele não vai mudar e vai nos salvar. Imagine só ver o prefeito da cidade de Londrina, o governador, o nosso presidente tomando essa atitude, querido. Não é bênção, não é glória. É o que nós estamos pedindo, nós temos orado, nós temos clamado. Mas ele continua. Eis aqui, referindo-se a si mesmo, Jesus, está quem é maior do que Jonas. E a minha pergunta para você é o seguinte, em que Jesus é maior que Jonas? Em que Jesus é maior que Jonas? Enquanto Jonas fugiu do seu chamado para pregar o arrependimento à terrível cidade de Nínive, Jesus veio ao mundo encarnado assumindo o seu chamado. Enquanto que a desobediência colocou Jonas na barriga do grande peixe, foi a obediência de Jesus que o colocou no túmulo. Enquanto Jonas se irritou com a compaixão de Deus para com Nínive, Jesus chorou por Jerusalém pela sua falta de arrependimento. Enquanto Jonas foi lançado ao mar para que a tempestade fosse acalmada, Jesus apenas falou à tempestade e houve grande bonança. Enquanto Jonas esperava a condenação dos seus inimigos, Jesus nos reconciliou com Deus quando ainda éramos seus inimigos. Jonas saiu da cidade para ver a sua destruição. Anos mais tarde, viria aquele que é maior que Jonas, que também sairia da cidade, mas para ser crucificado, para nos dar a salvação. Mas assim como o grande peixe, querido, não foi capaz de deter Jonas, o túmulo também não foi capaz de deter Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso, ó Pai, enquanto abrimos a Tua palavra, o Senhor toca o nosso coração. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos plantou nessa cidade, nós temos um amor, carinho tão especial, que o Senhor tire essas motivações erradas, ó Pai, e nos dê amor e compaixão, assim como o Senhor fez na vida de Jonas.
Jonas escreveu esse livro, Senhor, e ele escreveu colocando as suas próprias falhas como uma lição para cada um de nós, para que não venhamos a repetir as suas falhas, mas que possamos olhar para Deus e todo o amor e compaixão que Deus tem pela cidade, pelos habitantes. Ó Pai, que o Senhor levante aqui uma igreja que prega o Evangelho com ousadia, com intrepidez, com amor e compaixão. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.